Oi, oi, patinho. Ei, cadê? Tá falando do quê? Ué, não vai acontecer nada, não? Como assim? Ah, sei lá. Alguém roubando meu lugar, me interrompendo, alguma animação, sei lá, qualquer coisa. Ah, não. Esse só vai ser um vídeo normal mesmo. Tem certeza? Sim. Ah, então vamos lá, né? Oi, oi, patinhos! Hoje eu desaprendi a fazer uma intro normal. No vídeo de hoje, eu irei dar dicas gerais de desenho, que vão desde o esboço até o resultado final. E como eu irei fazer isso, você se pergunta? Iremos logo para a forma prática. Eu darei todas as dicas, enquanto redesenho esse desenho da Sailor Moon, que eu fiz no ano de 2023. Então vamos lá ver o quanto evolui em 2 anos? Tudo isso enquanto vocês já sabem ótimas dicas. Começando, eu comecei obviamente pelo esboço e eu usei 2 imagens de referência, que foi uma da Sailor Moon e o meu desenho no caso, certo? E aí vocês podem ver que eu comecei o esboço aqui assim. Eu não vou dar nenhuma dica específica, o que eu vou dar de dica assim é você, sabe, fazer bem livre o esboço, fazer quantos esboços você quiser. Uma coisa que eu gosto de fazer é deixar o esboço de várias cores diferentes, porque eu consigo me direcionar mais e eu prefiro usar cores coloridas do que cores como preto ou cores muito escuras. E normalmente começo com vermelho claro e aí eu vou escurecendo ele conforme eu vou refazendo o esboço. E só um adendo aqui, quando eu digo pra você fazer quantos esboços você quiser, eu tô querendo dizer no sentido de você se sentir livre pra experimentar, pra trocar, entendeu? Mas não de ficar vidrado no esboço, porque o esboço é só um esboço, então ele não precisa ser perfeito, ele não precisa ser incrível, entendeu? Agora, vindo pra line art, a minha line art, gente, não tem nada de muito assim especial. Eu faço 2 line arts, que é a primeira, que é cobrindo o esboço, e a segunda, que é engrossando as linhas. Dependendo do desenho, dependendo do que eu quero fazer, eu posso dar um detalhe com a própria line art, fazendo algumas rachuras, fazendo algum tipo de texturização. Então, assim, depende do desenho, depende da vibe que eu quero passar, entendeu? Mas, assim, nada muito de especial aqui nessa hora da line art. Eu mexo com a line art lá pro final da arte, que eu pinto ela e eu também dou outro detalhezinho ali, que vocês vão ver que eu vou passar por esse detalhe. E é isso, a coisa assim principal que eu faço lá na arte é de fato engrossar as linhas e de vez em quando, que foi o caso dessa fanática que eu fiz de novo da Sailor Moon, eu também fiz em alguns momentos algumas rachuras. Eu não fiz tanto, porque eu ainda queria pegar essa pegada de semi-realismo, deixar algumas partes assim menos cartoonizadas, mas eu ainda quis fazer, sabe, pra passar essa vibe de mangá, assim, eu achei que ficou legal. E pra vocês poderem ver e terem uma noção, aqui tá como que fica a minha line art, a primeira line art que eu faço, que é pra cobrir o esboço, e aqui como que fica depois que eu engrosso as linhas. Dá pra perceber aí como que ficou, eu fiz as rachuras, fiz ali no cabelo, fiz ali na parte da roupa ali atrás. Tá bem escondidinho, eu fui bem, assim, minimalista com as texturas desse desenho, mas eu achei que deu um toquezinho a mais. Então eu recomendo que vocês testem, caso vocês não tenham costume de fazer isso, porque às vezes vai que é algo que você gosta. Voltando então para Speed Art, agora a gente chegou na minha parte favorita, que é a pintura, porque é o momento que eu mais me solto, que eu mais gosto. Dá um trabalhinho às vezes, né? Mas aí a gente releva. E é o seguinte, eu vou tentar explicar de uma forma simples para vocês. A maioria dos artistas, eles começam a pintura botando todas as cores bases. Ou seja, o cabelo da Sailor Moon é loiro, vou botar ali o loiro, a blusa ali é azul. Então eu vou botando cada cor e depois eu vou passando, renderizando, ou seja, detalhando, sombreando, dando luz para cada camada daquela. Mas eu tenho preguiça, gente. Então assim, eu simplesmente boto assim cores base da base. Então eu boto pele, cabelo e roupa, sem botar acessórios, sem botar a cor da boca, sem botar nada. Aí eu vou renderizando essas partes e conforme eu for adiantando, eu vou renderizando boca, depois aí
eu passo por um olho, passo por um detalhe de um acessório, entendeu? E aí a gente vai caminhando e andando. Às vezes também eu volto para poder renderizar uma outra coisa. Então, assim, eu não tenho uma ordem muito certa, mas normalmente, tipo, 99,9% das vezes, eu começo da seguinte forma. Primeiro eu vou pra pele, depois eu vou pra detalhes do rosto, certo? Então, boca, olhos e tal. Depois eu vou pra roupa, aí depois eu vou cabelo e acessórios. Ou então, acessórios e cabelo, aí também varia de acordo com o personagem. Não é uma regra absoluta, eu não sigo essa regra todas as vezes, mas é um padrão que você, se você for olhar as minhas speed arts, você vai acabar encontrando. Pra quem não sabe, eu tenho 12 estilos de desenho, o que é uma coisa muito legal de você ter, eu recomendo que você tenha também. Um estilo que ele é mais realista, então ele não é realista, ele é um semi-realismo, e um estilo que ele é mais cartoon, certo? No geral, o que muda de fato nesses dois estilos é a forma que eu pinto e a forma que eu lido com as estruturas da arte, então seja a line art, a pintura, eu lido de forma diferente. E nessa pintura específica da Sailor Moon, eu quis misturar essas duas artes, certo? Então vocês podem ver que o cabelo dela tá de uma forma assim mais realista, mas muito bem pintada, enquanto outras partes assim da roupa estão mais cartoon. Eu também fiz algumas, no caso, várias sombras que elas são mais chapadas, então elas são cores únicas, não tem uma variação assim infinita de cores. E vocês também podem observar que eu gosto bastante de fazer, que é de sombrear não sombrear, eu diria contornar as sombras que fazem tanto na pele, tanto como na roupa. E eu acho bem legal, eu acho bem interessante fazer isso. Agora, uma das melhores dicas que eu vou dar nesse vídeo aqui é: para de usar o pincel aerográfico. É muito comum no começo que a gente está no desenho digital, a gente quer fazer aquela pintura bem detalhada, bem realista, e a gente só usa o pincel aerográfico, que é aquele pincel que dá um efeito de blur. Aí porque a gente não gosta no começo de ficar vendo a pintura que a gente está fazendo, sabe, a marcação dela. Então assim, para de usar o pincel aerográfico. Ele é usado em situações específicas, entendeu? Para suavizar coisas específicas. E não é para ser usado toda hora, entendeu? Ah, mas você tá falando, então eu tenho que parar. Não, né? Agora você que escolhe. Mas um conselho que eu dou, vocês vão ver o resultado final, a diferença que dá você parar de usar somente para a pintura o pincel aerográfico e começar a usar os pincéis normais mesmo. Se você quer uma pintura mais realista, você não deve usar um pincel que tem um blur. Você tem que usar várias cores, várias variações de tonalidade de cores para poder criar um degradê. Não tentar fazer esse degradê artificialmente e forçadamente, porque aí acaba ficando feio, acaba ficando esquisito, com aspecto estranho. Então assim, gente, você vai ter um glow up nas suas artes incrível, maravilhoso, depois que você parar de usar somente para pintar o pincel aerográfico. Os outros pincéis, vai se aventurando, entendeu? Eu gosto de usar especificamente no Bispaint o desvaneamento, que assim, é tipo um pincel que a metade dele, assim, ele é durinho e as pontas dele são suavizadas. Enfim, ele é muito bom, entendeu? Ele é bom para você poder usar essas situações. E se você quer sumir com uma cor e outra, você tem que fazer a passagem de uma cor no meio delas. Não simplesmente sair borrando tudo, porque senão vai ficar tudo esquisito, tudo misturado e não vai dar certo. Depois da pintura finalizada, gente, o que eu faço é, eu vou pegar a line art e eu vou colorir ela, deixar ela colorida, certo? Pra suavizar o desenho, pra deixar um detalhe, sabe, mais bonitinho. Eu gosto do jeito que fica, eu prefiro. Depois disso, eu vou pegar essa line art pintada e eu vou duplicar ela, certo? Essa cópia que eu obtive, eu vou borrar ela, entendeu? Ela vai ficar borrada. Eu não borro muito não, é só de leve. E eu também posso ir ajustando com a opacidade, se eu quero mais ou menos borrado. Isso traz uma leveza, traz uma coisa mais soft pro desenho, eu gosto bastante. Depois disso, é só finalizar com fundo. Às vezes vai ser um fundo mais detalhado, às vezes um fundo menos detalhado, aí depende. Então vamos lá ver qual foi a diferença de um desenho feito por mim em 2023
para 2025? Bem, gente, a diferença é notória e gritante. Dá pra perceber o quanto eu evoluí. Foi o que eu falei. Eu usava muito o pincel aerógrafo. Enfim, esse pincel que é mais borrado, pra poder tentar passar uma vibe mais, sabe, realista. A gente não dá certo, não. Dá pra perceber aí. Outra coisa que dá pra ver, estruturação de personagem. A cabeça da personagem parece estar meio deslocada. E o cabelo também, não parece que é tudo a mesma coisa. E isso é uma coisa que eu consegui ajeitar e mudar bastante. A pose da personagem também, em questão de perspectiva, tá muito melhor do que antes. Assim, eu sei que perspectiva é uma coisa que eu preciso melhorar urgentemente, até porque eu tive um pouco de dificuldade nas mãos nesse desenho aí que eu refiz, né? Mas, gente, tá perceptível o quão melhor está. Até o fundo, tá tudo muito melhor. Eu adorei o resultado do desenho e eu espero que vocês tenham gostado também. Bem, foi esse o vídeo, patinhos. E caso você tenha gostado, considere se tornar um pato de borracha apertando o botão vermelho aqui embaixo. E espero que você tenha um ótimo dia, tarde, noite ou madrugada. Tchau, tchau! Legends never die. They become a part of you every time you